Bem-vindos a mais um vídeo do Pérolas da Escritura. A Organização Mundial da Saúde declarou a varíola dos macacos uma emergência de saúde pública de preocupação internacional. Imagine um mundo onde um simples toque possa mudar sua vida para sempre. Esse mundo não é mais ficção, é a nossa realidade. A varíola dos macacos, um vírus anteriormente conhecido como monkeypox, explodiu no cenário global, deixando medo e incerteza em seu rastro. Esse desenvolvimento causou ondas de choque, aumentando o receio de outra pandemia, que poderia rivalizar ou até superar a devastação causada pela Covid-19. De fato, a Organização Mundial da Saúde declarou recentemente que se trata de uma nova pandemia. Hoje, o Comitê de Emergência se reuniu e me aconselhou que, em sua visão, a situação constitui uma emergência de saúde pública de preocupação internacional. Como crentes, devemos nos perguntar: isso é apenas um vírus aleatório ou há um significado espiritual mais profundo por trás disso? Você vê, a Bíblia nos diz em Oséias 4:6, meu povo está sendo destruído por falta de conhecimento. Isso não se refere apenas ao conhecimento científico ou expertise médica. Está falando sobre compreensão espiritual. E é essa compreensão que precisamos desesperadamente agora. Esse vírus, anteriormente conhecido como monkeypox, tem circulado há décadas. Durante anos, permaneceu uma doença relativamente obscura, afetando principalmente países da África Ocidental. Em 2022, algo mudou. O vírus começou a se espalhar de maneiras que nunca havia feito antes. Agora, doenças ou pandemias não surgem aleatoriamente. Frequentemente aparecem quando o mundo dá as costas a Deus e começa a abraçar a pecaminosidade. Sempre que o mundo se afasta de Deus e começa a aceitar o pecado, doenças surgem que confundem a ciência e são difíceis de tratar. De fato, a razão pela qual elas são difíceis de tratar é porque muitas vezes têm origens no reino espiritual, manifestando-se fisicamente, mesmo que possamos vê-las como doenças naturais. Quando Deus criou o mundo, Ele não o criou com doenças. Doenças e enfermidades só passaram a existir como resultado da natureza caída do homem. Sempre que há uma doença e o povo se arrepende, Deus sempre fornece uma solução. Mas quando as pessoas resistem ao arrependimento, essas doenças se tornam evasivas, resistentes a medicamentos e se espalham como um incêndio. Essas doenças são tão difíceis de tratar porque têm origem no reino espiritual, e a maneira de saber que elas não são normais é que são facilmente transmissíveis, se espalham rapidamente, causam muitas mortes e muitas vezes desafiam a ciência médica. Não estamos apenas lutando contra vírus e bactérias, estamos lidando com manifestações de guerra espiritual. É por isso que abordagens puramente médicas muitas vezes falham. Pense na maioria das doenças que são difíceis e resistentes ao tratamento, como HIV, herpes, HPV, hepatite B, gonorreia, sífilis e muitas outras. O que essas têm em comum? Na maioria dos casos, elas surgiram como resultado da decadência moral, um período em que o mundo glorificava o pecado sexual. Essas doenças se espalharam mais através do pecado sexual e, na maioria dos casos, estavam ligadas a comportamentos sexuais que contradiziam diretamente o design de Deus para a intimidade. De fato, na disseminação inicial do vírus monkeypox em 2022, o vírus estava predominantemente entre homens que fazem sexo com homens. O fato de a doença ter se manifestado dessa maneira foi um sinal claro de que estava destacando algo para o mundo. Agora, não estou dizendo que o vírus em questão é resultado do pecado sexual, de forma alguma. O que estou dizendo é que sempre que nós, como humanos, saímos da vontade de Deus, não devemos nos surpreender ao ver doenças surgindo. Esse tem sido um padrão conhecido desde os tempos bíblicos. Em Romanos 1, 26, 27 lemos: por causa disso, Deus os entregou a paixões vergonhosas.
Até suas mulheres trocaram a relação natural por outra, contrária à natureza. Da mesma forma, também os homens abandonaram a relação natural com a mulher e se inflamaram em sua sensualidade uns para com os outros. Homens cometendo atos indecentes com homens e recebendo em si mesmos a devida recompensa de sua perversidade. Isso não significa que todos os que estão doentes ou entram em contato com qualquer forma de doença são assim por causa de pecado. De forma alguma. Mas significa que devemos olhar além do físico e orar, pois isso revela um princípio espiritual. Quando saímos dos limites de Deus, nos tornamos vulneráveis aos ataques do inimigo. E Satanás, o ladrão que vem para roubar, matar e destruir, muitas vezes usa a doença como sua arma de escolha. No livro de Deuteronômio 28, 58, 61 lemos: se não cuidares de fazer todas as palavras desta lei que estão escritas neste livro, para temer este nome glorioso e terrível, o Senhor teu Deus, então o Senhor fará maravilhosas as tuas pragas e as pragas de tua descendência, pragas grandes e duradouras, e enfermidades graves e duradouras. Além disso, o Senhor trará sobre ti todas as doenças do Egito das quais temias, e elas se agarrarão a ti. Também toda enfermidade e toda praga que não está escrita no livro desta lei, o Senhor fará vir sobre ti até que sejas destruído. Observe que diz que as doenças dos egípcios virão sobre aqueles que são desobedientes a Deus. Satanás aproveita isso porque, ao atacar vidas por meio dessas enfermidades, ele consegue reduzir a população humana, o que, em essência, facilita o seu controle. A única maneira de escapar disso é através do arrependimento, pelo qual Deus cura a terra, como lemos em 2 Crônicas 7, 13 e 14. Encontramos uma promessa e um aviso poderosos. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. É também crucial que não estigmatizemos ou julguemos aqueles afetados pelo novo vírus. Embora possamos reconhecer as implicações espirituais do surto, devemos responder com compaixão e amor, assim como Jesus fez quando se deparou com aqueles que sofriam de lepra e outras doenças de seu tempo. Alguns podem questionar: mas e as pessoas inocentes que estão sofrendo com esse surto? Como isso é justo? É uma pergunta válida e a resposta está na natureza do nosso mundo caído. Quando o pecado entrou no mundo através de Adão e Eva, não afetou apenas a humanidade, mas toda a criação. Romanos 8, 22 nos diz que toda a criação geme e está com dores de parto até agora. Isso significa que doença, enfermidade e morte não fazem parte do plano original de Deus, são resultado da queda. Mas aqui está a boa notícia: eles não são o fim da história. Jesus veio para reverter a maldição do pecado. Sua morte na cruz não se tratou apenas de salvação espiritual, mas de restauração total. Isaías 53:5 diz: mas ele foi ferido por nossas transgressões, moído por nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos curados. Essa cura nem sempre é imediata. Às vezes vem nesta vida, às vezes na eternidade, mas é garantida para aqueles que confiam em Cristo. Em Tiago 5:14 e 15, recebemos instruções sobre como responder à doença dentro da igreja. Está alguém entre vós enfermo? Chame os presbíteros da igreja e orem sobre ele, ungindo-o com óleo em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o enfermo, e o Senhor o levantará, e se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. Mas aqui está a boa notícia. Para aqueles enraizados em Cristo, não há necessidade de temer. O mesmo Jesus que declarou as táticas do inimigo também prometeu vida abundante a seus seguidores. Em Isaías 53:5, lemos uma profecia poderosa sobre Jesus.
Mas ele foi ferido por nossas transgressões, moído por nossas iniquidades, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos curados. Este versículo nos lembra que, através do sacrifício de Cristo, temos acesso à cura e proteção divinas. Isso não significa que os crentes nunca enfrentarão doenças, mas significa que temos uma autoridade superior a quem recorrer quando confrontados com enfermidades. Então, como devem os crentes responder à emergência do IMPX? Em primeiro lugar, não devemos sucumbir ao medo. 2 Timóteo 1,7 nos lembra: porque Deus não nos deu o espírito de medo, mas de poder, de amor e de moderação. Em vez de entrar em pânico, devemos abordar essa situação com uma mente equilibrada, buscando sabedoria de Deus. Precisamos pedir a Deus que volte os corações para Ele, para provocar um despertar global que mudará a atmosfera espiritual. Em segundo lugar, precisamos nos arrepender, não apenas individualmente, mas coletivamente. Devemos reconhecer onde nos desviamos do caminho de Deus e fazer uma escolha deliberada de retornar aos seus caminhos. Mas aqui está a coisa mais importante a lembrar. Se você é um crente em Cristo, não precisa temer. A Bíblia diz em Salmos 91, 5, 6: não temerás o terror da noite, nem a seta que voa de dia, nem a peste que anda na escuridão, nem a mortandade que assola ao meio-dia. Isso não significa que nunca ficaremos doentes, mas significa que nosso destino final está seguro. Nenhum vírus pode nos separar do amor de Deus. Então, enquanto enfrentamos esse surto do EMPX, não vamos perder de vista o panorama geral. Não se trata apenas de um vírus, é sobre um mundo que precisa de redenção. É sobre um Deus que nos ama tanto que usará qualquer coisa, até uma crise de saúde, para nos trazer de volta a Ele. Lembre-se de que em João 16:33, Jesus disse: neste mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Esse surto pode ser sério, mas não é a palavra final. Nosso Deus é maior do que qualquer vírus, qualquer epidemia, qualquer crise. Obrigado por assistir. Se você ama nossos vídeos, sinta-se à vontade para se inscrever em nosso canal do YouTube.